Olá, galerinha, mais uma vez estamos aqui. Hoje vamos iniciar um assunto novo. Vamos iniciar agora outro parâmetro aí da neonatologia. Vai ser mais tranquilinho, eu acho, um pouquinho mais interessante talvez. Vamos aprender hoje a como avaliar o recém-nascido. Então, vamos fazer toda a parte de avaliação desse RN, bem como da criança também. Então, não são reflexos emitidos que vai atingir somente o neonato, mas também a criança. Tá? Vamos aprender várias formas também, sinais vitais. Tudo isso vai estar nessa aula, tá? Então, fiquem ligadinhos aí. Vamos dividir em partes para que não fique muito longo também o conteúdo, tá bom? Sempre acompanhem, procurem textos de apoio. Vamos deixar postado também alguns materiais adicionais. Eu sei que assim é muito conteúdo para pouco tempo, né? Estamos aí com um tempo muito curto dessa disciplina. Temos que correr com ela aí, sim, tá? Tentar preparar vocês o máximo possível para o mercado de trabalho. Beleza? Então, bora evoluir, né? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje com este tema que particularmente gosto muito, que é a avaliação do RN. Então, na avaliação do RN, a gente vai ver a parte de antropometria de sinais vitais de reflexos primitivos. Se você tem um RN em casa, bora lá, traz ele para assistir junto com a gente. Agora, se você não tem, pega aquela bonequinha da sua filha em casa. E se você tem aquela fita métrica de costureira, vale a pena também estar juntinho com vocês. Então, pause esse vídeo, busque esses objetos e vamos utilizar eles, tá? É de grande valia para a gente nessa aula. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu estou com uma fita métrica aqui. Essa fita métrica aqui minha, ela não é a mais ideal para esse tipo de serviço, tá? Eu tinha uma, mas a gente sabe, né, que nessas vidas de levar essas fitas para o estágio para acompanhar os alunos, tudo some. Então, ó, essa fita minha, ela é uma fita própria para fazer a mensuração da altura uterina, tá? A gente utiliza na gestante. Uma fita até que veio do Ministério da Saúde. Aqui atrás tem algumas colinhas, ó, né, para facilitar na hora da avaliação. Então, aqui a gente tem a numeração. A numeração é a mesma de uma fita métrica comum, é em centímetros. Então, por isso que também pode ser utilizado ela. Eu não gosto muito porque ela é muito largona, né, ó, aqui. Então, aí muitas vezes, como o RN é pequenininho, pode ficar estranho na parte de na hora de mensurar, né? Minha testa é larga, então não vai dar muita diferença. Então, uma fita, quem tem um RN em casa, ou uma criança lactente ainda, também pode utilizar essa criança. Eu vou utilizar o nosso Chuck, porque graças a Deus eu não tenho um RN em casa. Assim espero não ter por um bom tempo. Nada contra, mas também não é o momento. Então, bora lá. Além da antropometria, vamos ver sinais vitais e os reflexos primitivos dessa criança. Isso é muito importante. Se o seu pediatra não fez isso, se a OBS que acompanhou a sua criança não anotou esses dados na carteirinha, pode ter certeza que não foi uma assistência de qualidade. Por isso, convido você hoje a aprender tudo isso para, com certeza, quando for um profissional e estiver atuando na área, fazer a diferença. Então, bora evoluir. Então, na minha avaliação física do RN, eu vou sempre avaliar esse RN, tá? Então, para mim avaliar ele é necessário alguns materiais. Isso em alguns hospitais é realizado na hora do banho ou na hora que essa criança vai para o berçário, certo? Aguardando que a mãe vá para o quarto para depois ir para o alojamento conjunto ou aí, né, ver para quais comodidades essa criança vai ser encaminhada. Então, nessa avaliação a gente vai utilizar a fita métrica, a caderneta da criança com os gráficos. Então, nesse momento já é importante ter mãos, tá? Muitas vezes a gente não vai ter dentro da sala de parto isso ou aonde que vai fazer essas mensurações, mas é claro que fica tudo anotado em prontuário e depois é passado a limpo. Sempre ter o prontuário dessa criança ou, né, aí a ficha, o dispositivo correto para anotar esses dados para depois passar para o prontuário eletrônico ou o prontuário físico e álcool para fazer a higienização. Então, esse é meu material necessário para fazer as medidas em gerais.
Sem mais delongas, a gente já está falando aqui do perímetro cefálico. Já falamos de materiais necessários para fazer essa medida e vamos falar de perímetro cefálico. Como na imagem mostra, e o nome já próprio diz, perímetro cefálico é aquele perímetro da circunferência da cabeça dessa minha criança, certo? Da caixa craniana. Então, com a criança numa posição confortável, tá? Se for uma criança maiorzinha, pode ser até sentado, certo? No colo da mãe. Num RN, geralmente deitado. Então, a ponta da fita na marcação 0, certo? Ela vai dar a volta, tá? Vai iniciar no 0 e vai dar a volta, né, na região do crânio dessa criança acima da orelha, certo? Vai passar pela testa até chegar no 0 novamente. O número que cai em cima do 0, aí é a demarcação necessária e o tamanho do meu perímetro cefálico dessa criança, certo? E aí anotado na caderneta e no gráfico de desenvolvimento dessa criança. Agora, como a gente é muito prático, vamos mostrar para vocês como que faz isso no Chuck. Vamos voltar aqui. Vou tentar porque a lente que está nessa minha câmera ela não é uma lente zoom, é uma lente fixa, então ela fica menorzinha. Mas aqui está o Chuck. Aqui, ó. Sorridente para alegrar as manhãs ou a noite de vocês, né? E principalmente para quem não está muito feliz em estar aqui, né? Olha a alegria dele. Então a gente vai posicionar a fita no 0, em cima da cabecinha da criança. Não vai focar porque vai ficar focando no meu olho a câmera, tá, gente? Mas ó, aqui exatamente onde está esse meu dedo aqui, ó. Esse meu dedo aqui é a marcação 0 da fita, ó. Deixa eu colocar aqui na frente do meu rosto. Aí foca no Chuck. Aqui, ó. Marcação 0, certo? Na marcação 0, então, na testa, vou fazer toda a minha volta, minha circunferência acima da orelha dessa criança, até chegar no 0 novamente. Tá aqui, ó. Vou cobrir, mas vai estar aqui, ó. Exatamente em cima do meu dedo, certo? Aqui embaixo do 30 tá o 0. Nesse momento, então, aqui, nesse número que temos acima do 30, vou ajudar aqui a focar, isso. A gente tem o perímetro cefálico dessa criança, certo? Então, esse é o valor do meu perímetro cefálico e essa é a minha técnica que eu realizo. Aqui é um pouco desproporcional por causa do tamanho da fita, certo? Mas, nada que não dá para vocês visualizarem aí. Não tem nada de segredo, é muito fácil, né? Somente fazer a mensuração com o dispositivo correto, da forma correta, para que não aconteça erros de mensurações, certo? Então, partindo do 0, dá a volta acima da região da orelha, até chegar em cima do 0 de novo, que é a minha marcação em centímetros que eu vou ter. Então, quais são os achados? Porque assim, simplesmente não eu mensurar isso, anotar lá e tchau, acabou. Não. A gente sempre tem que ficar alerta para sinais, né, que essa criança pode estar desenvolvendo aí de algumas intercorrências devido a esse tamanho. Então, pode ter um perímetro muito grande, acima, né, do recomendado para essa idade dessa minha criança, como pode estar também abaixo. Então, são sinais de alertas. E temos também o percentil ideal desse tamanho de perímetro também, tá? Então, sempre é bom conhecer isso. E para quem trabalha na área também, que é novo na área, fica a dica. Na carteirinha da criança, na caderneta, tá? Sempre tem. Então, na hora deu aquele branco, recorra à carteirinha. É o nosso dispositivo. Lá, então, vai ter o percentil, tanto abaixo, quanto acima, quanto a linha normal, que é a linha ideal que esteja essa mensuração. Certo? Então, voltando lá, vamos falar aqui agora da normalidade. Então, o que é normal? É normal que essa criança ela tenha um perímetro cefálico de 33 centímetros a 33,5, tá? Então, esse o perímetro ideal. No caso do Chuck aqui nosso, deu 30. Tá? Claro que é uma boneca, é tudo desproporcional, né? Não tem nem como a gente avaliar. Mas, por exemplo, se eu mensurei e deu um perímetro de 30, então a gente já vai sempre recorrer a quem? Né? No caso de vocês, ao enfermeiro responsável pela pediatria, pelo departamento de vocês. E o enfermeiro, né, quando ele vê que tem alguma anormalidade ou que possa vir a ter, né, então ele recorre também aí ao médico pediatra, certo? Então, cerca de 2 a 3 centímetros maior do que o perímetro torácico. Então, a gente vai ver que tem também essa medida do tórax. E aí, com certeza,
a cabeça da criança ela é maior do que o tórax, né? É a maior parte do corpo. A gente fala que as crianças elas nascem com a cabeça muito grande, que é desproporcional ao resto. Então, quando a gente medir o perímetro torácico, vai dar uma diferença de 2 a 3 centímetros. Tá? Não sei se vai se aplicar aqui ao nosso manequim, mas na realidade, na prática, é isso que acontece. E esse perímetro cefálico ele vai se igualar com o do torácico, né? No primeiro ao segundo dia após o parto, tá? Isso acontece porque muitas vezes no momento do parto que é feita essa mensuração, a criança, como passou pelo parto vaginal, pelo um parto de fórceps, dá a tendência da cabeça dessa criança se alongar, tá? E aí, por volta do primeiro e do segundo dia de vida, ela já vai chegando no local, no lugar novamente, né, os ossos do crânio, fazendo que esse perímetro torácico aí se iguale com o do crânio da criança. Então vai ficar a cabeça e o tórax com o mesmo perímetro. Vai ficar aquela criança reta, né? Aqui a gente tem o perímetro cefálico dessas crianças, então tem que desde o nascimento por mês, né? Então 2, 4, 6, 8, 10 meses. Aí sempre pula 1, né? Aqui no caso 11, 1 ano. Tá? E aí vai ter essa mensuração até 5 anos de idade. Essa aqui é um padrão que tem espanhol, tá? Mas aqui no Brasil também segue o mesmo padrão. E aqui a gente tem as linhas de percentis, ou seja, é ideal que eu esteja seguindo a linha 0, minha linha 0, tá? Mas eu não posso passar do 2 ou atingir minha linha 2 e nem a minha linha menos 2, tá? Mas sempre o ideal é o mais próximo possível da minha linha 0, que é meu percentil que a gente fala aí de mensuração padrão ouro, tá? Do desenvolvimento. E isso vai se perdurar até os 5 anos de idade. Então aqui a gente tem a idade dessa criança, anos, por exemplo, 4 anos, 4 anos, 2 meses, 4 anos e 4 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses. Na nossa realidade, os profissionais não preenchem isso, tá? Mas eu dou uma atenção muito grande para isso aqui, que isso aqui ele pode ser consultado futuramente no desenvolvimento de alguma patologia, de alguma má formação dessa criança. E isso aqui é um documento muito importante, tá? A carteirinha da criança, né, carteirinha de vacinação, carteirinha de desenvolvimento, ela deve ser arquivada, né, com essa criança como um documento até o seu fim da vida, tá? Nessa outra coluna a gente vai ter o perímetro cefálico, então aqui é a quantidade de centímetros. Como que eu assinalo isso? Muitos profissionais não preenchem porque não sabem, então essa não é a desculpa de vocês, porque a partir de hoje vocês saem daqui da faculdade Andriotti sabendo fazer isso. Então vamos passar a nossa fita e vamos ter, né? Então partindo aqui do pressuposto do 30, cadê meu mouse? Sumiu aqui, ó. Do 30 centímetros até 54, certo? Então, por exemplo, no meu deu 34 nessa minha criança. Então, com um mês de vida, ela deu 34, vai dar mais ou menos aqui, ó, e eu vou assinalar, certo? Podemos ver que nessa exata região aqui, deixa eu tentar pegar aqui o apontador, gente. E esse apontador a laser. Ótimo, olha lá, mais fácil. Então vamos lá. Então, com um mês de idade, essa criança chegou, por exemplo, com um perímetro cefálico de 34. Então a gente vem aqui, ó, 34, pega até uma reguinha que fica mais fácil. Desce aqui, ó, um mês. Então, um mês 34, passa um pontinho aqui. Vamos lá agora, vamos mudar para marcar texto. Vamos rabiscar o negócio aqui. Então, 34 centímetros com um mês, marquei aqui, certo? Olha lá, marcadinho. Aí, mês que vem, essa criança vai para consulta de novo com o pediatra. Aí chega lá, então 2 meses de idade, o perímetro cefálico dessa criança foi para 35, vamos supor. Então, metade aqui e ali na linha do 2, a gente faz a marcaçãozinha aqui. Beleza, estamos vendo que tudo isso aqui, ó, depois a gente vai analisar esses dados. Com 4 semanas essa criança voltou, certo? Não foi com 3 semanas. E aí vai, com 2 meses, perdão, gente. Volta com 4 meses para o médico e a FERI vai dar 37, né? Então aqui, ó, 37, 4 meses. Ótimo, marcou. Com 6 meses, essa criança volta e vai dar por volta de 40, tá? Então aqui, ó, 46 semanas, Jesus. Ainda mais com o computador também de lado, não enxergo. Então, beleza. Aí assim sucessivamente, né? Vai preenchendo isso aqui. E aí depois, com o tempo, que vai tendo 2, 3, 4 medidas, a gente vai passando o traço nessa caderneta. Então, ó, a gente vai pegando aqui, ó, e vai traçando
a linha de desenvolvimento. Claro que vai ficar super reto a minha linha, né? Ainda com o mouse, com essa destreza que eu tenho, vai estar danado. Então eu vou traçar essa minha linha, tá? E aí vai indo nessa linha, conforme essa criança vai crescendo, vai aumentando esse perímetro, tá? E tudo mais. Esse é um exemplo. Beleza, espero que eu consiga apagar isso depois. Então aqui, essa criança, ao analisar esse gráfico, a gente vê que ao nascimento até por volta, até mais ou menos aqui, ó, até por volta dos 2 anos e 4 meses, essa criança tinha um perímetro cefálico menor do que o percentil adequado para a idade dela, tá? Então, muito antes disso, né, já que no início, a gente já fica em alerta e vai procurar o que é realmente a causa disso. Certo? Então, por isso que é a importância disso, né? Porque no dia a dia a gente não vê isso a olho nu, né? Então, esse desenvolvimento só traçando essas retas. Então, por que a gente sabe que isso não está ideal? Porque ele está abaixo da linha zero. A minha linha zero está aqui e onde está o meu nível de crescimento, tá? De aumento do perímetro. Então, para isso que serve o perímetro cefálico, tá, meu povo? Então, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa aí a dúvida no comentário que a gente segue o bonde, certo? E vamos respondendo, sem dúvida. Eita, nós que eu já não sei mais nem o que eu tô fazendo. Pronto. Mentira, eu voltei tudo também. Pronto. Perímetro torácico. Então partiu para o outro perímetro agora. Cadê onde que é o negocinho? Eita, Heitor. Aqui. Tô precisando de uma aula de PowerPoint. Então agora vamos partir para o perímetro torácico. No perímetro torácico a gente vai também ter essa avaliação do RN. É necessário os mesmos itens, meu povo. Tá? Os mesmos itens. Então é claro que quando eu faço eu já faço a mensuração de todos. É um atrás do outro. É uma sequência. Já estou ali, é o mesmo procedimento, tá? Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do prontuário do paciente para fazer as anotações, vai precisar da caderneta da criança, né? E tudo mais para fazer e traçar os gráficos. Vamos precisar da fita métrica para fazer todas essas mensurações. E vamos precisar do álcool para higienização da fita, da bandeja e tudo mais, certo? Então, isso que é necessário, a grosso modo, para fazer isso, certo? E vamos ver como é que faz isso agora, tá? Vou cortar um pouquinho aqui o slide, porque eu reajustei para ficar HD, aí deu ruim, tá? Mas enfim, tocando o barco. O perímetro torácico. A imagem já mostra e fala tudo. É o mesmo princípio do perímetro cefálico, tá? Então, a criança também numa posição confortável, geralmente em decúbito, tá? É a posição mais realizada esses procedimentos. Com a ponta da fita na marcação 0, é dada a volta completa no tórax dessa criança para fazer o perímetro torácico, tá? É da região da linha mamilar, passando pelo dorso da criança, e o resultado em centímetros deve ser anotado no prontuário. Então, mesma coisa, tá? Posição 0 no meio do tórax da criança, dá a volta completa e aí vai ter o valor adequado. Professor, mostra aí. Mostramos. Vamos despir aqui o Chuck. O Chuck, gente, para quem não sabe, eu acho que ele tem uns... Deve ter mais de 15 anos. Então, assim, a roupa dele ainda é a mesma. O negócio tá feio aqui. Ó, não sei se vocês conseguem visualizar, por mais que a imagem é boa, mas às vezes a claridade vai estrovar aqui. A linha mamilar dele é aqui, ó, esses dois pontos, tá? Então a linha intermamilar dele. Vamos pegar nossa fita que é exageradamente larga. Vou ver aqui, eu também não... Posicionada no 0, ó, que é essa linha aqui de cima. Deixa eu ver se eu consigo colocar na minha frente para não aparecer meu rosto, para focar nele. Aí, meus amigos, eita, é complicado não ter o negócio certo para fazer, né? E tem, mas sabe Deus onde tá. A gente vai dar a volta completa nele. Eita, nós! Aqui, ó. E até chegar em cima da marcação 0, tá? Aqui, ó. No meu caso deu 27. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A pontinha do 0 aqui. E aqui embaixo do outro dedo o 27, certo? Então o perímetro torácico do Chuck é 27. Aí vamos avaliar isso, tá? Ah, mas professor, você já disse que o perímetro dessa criança nos primeiros dias é igual, né? Tem que ser igual no momento do nascimento, igual ao cefálico. E
E aí, como é que fica, né? Então, provavelmente essa criança ela teria algum problema aí, tá? Então, estaria desigual, certo? Passando, então a gente tem a parte normal, que são os dados normais desse perímetro, tá? Cerca de 30 centímetros e meio até 33 centímetros de circunferência. No nosso caso, o Chuck está com 27. Está com uma circunferência de perímetro torácico abaixo do normal. Então aqui a gente tem uma relaçãozinha show para ficar claro e assim gravar para utilizar isso aqui lá na prática também, tá, meus amados? Ó, então vamos lá. A circunferência do tórax que a gente viu agora, tá? PT, não é Dilma, não é Lula, tá? PT é perímetro torácico, grava isso. E PC não é computador, PC é perímetro cefálico, grava isso. PC, perímetro cefálico. PT não é Dilma, não é Lula, mas é perímetro torácico. Então, durante o crescimento, as proporções do corpo ele muda, claro, né? Senão a criança ia ficar eternamente, né, cabeçuda. Vamos falar num palavreado mais descontraído, né? Vai ficar com a cabeça desproporcional com o corpo, porque a cabeça da criança é muito grande quando nasce. O segmento inferior ele é muito curto, ou seja, o tórax da criança, o resto do corpo da criança ele é muito curtinho, né? É pequenininho. Até que não tem nem pescoço a criança, o recém-nascida. Depois ele vai se alongando progressivamente. Então vai ficando, vai espichando, né, que nem diz os ossos. Vai ganhando comprimento. Essa mensuração ela se faz sobretudo para investigar anomalias no desenvolvimento. Então, como eu sei se meu filho está desenvolvendo de forma correta? Agora não estou falando nem da parte da enfermagem, tá, gente? Da parte de vocês, mães da área da saúde, fazendo essas mensurações. Pode fazer tudo em casa de forma simples. Meu pediatra, o enfermeiro da UBS, ou quem quer que seja, não faz o preenchimento correto da carteira da minha criança, do desenvolvimento. Faça em casa, marca, tá? Não espere que eles façam, não. Então vamos falar sobre a relação entre perímetro cefálico e perímetro torácico. O PC, perímetro cefálico, e o PT, que não é Dilma e nem Lula, mas é perímetro torácico. Então, até essa criança chegar a 6 meses de idade, né, o perímetro cefálico, ou seja, a cabeça dessa criança, é maior do que o tórax, do que o perímetro torácico, certo? Então, a cabeça dela vai aumentar mais do que o tórax. Então, até 6 meses de idade, a criança ela não tem nem equilíbrio, não consegue, né, se manter sentada muitas vezes porque a cabeça pesa. É muito maior do que o resto do corpo. Aí cerca dos 6 meses, né, para frente, isso aí já começa a se igualar. Então essa criança já fica com o tórax mais ou menos aí proporcional com a cabeça, né? Então já deixa de ser o cabeção. E por cerca dos 9 meses de idade, né, o perímetro cefálico ele é inferior ao PT, ao perímetro torácico. Então, quando essa criança vai chegar lá por volta de 1 ano, 9 meses de idade, isso já começa a mudar. Porque essa criança já começa a gatear, criar equilíbrio, né? Muitas vezes ainda a gente vê eles capotando para frente. É comum, tá? Devido ao peso da cabeça. Mas aqui, ó, via de regra, tá? Para ficar fácil, para aprender de vez, para não esquecer nunca mais. Olha só que macete que tem aqui entre o PC e o PT. Então, a criança, vou colocar aqui o nosso Chuck, né? Até 6 meses de idade, a cabeça, essa circunferência é sempre maior do que o tórax, do que o PT, tá? Então aqui ele vai ser sempre maior. Quando essa criança chegar com 6 meses para frente, até por volta aí dos 9 meses de idade, isso aqui fica igual, ela fica reta, tá? Fica uma taboca, igual a gente fala, tá? Ela fica reta. A criança, ela não tem curva, ela fica reta. A cabeça e o tórax parece que é até grudado numa coisa só. Apesar que aqui com 6 meses ela já começa a criar pescoço, tá? Até os 9 meses de idade, né? Aí dos 9 meses para frente, a cabeça dessa criança ela já diminui e o tórax expande. Aqui diminui, para de aumentar expressivamente e o tórax começa a ficar maior também, tá bom? Então, para ficar fácil para compreender, certo? Como a gente avalia e compara os dois. Partiu. Mas tem só o PC e o PT? Não, tem o PA também. E PA não é pressão arterial. PA aqui significa perímetro abdominal. Certo? Cortou o L aqui também, mas finge que nada aconteceu. Para mensurar perímetro abdominal, minha gente, o que a gente vai precisar? A mesma coisa. Fita métrica, caneta, caderneta, os gráficos, o prontuário e álcool.
Simples assim, é a coisa mais fácil do mundo de fazer. Aqui nessa imagem, olha que legalzinho. A gente tem uma fitinha que é própria para isso, ó. Tá? Ela é bem delicada, a gente fala, tá? Então, como que eu faço para mensurar o meu perímetro abdominal? O que tem de diferente nisso? Nada, minha gente. É simplesmente a mesma coisa. Vai partir do ponto zero, vai dar a volta nesse abdômen dessa minha criança e o valor que der é o valor final do meu perímetro abdominal. Aqui no Chuck, a gente tem sempre aqui como referência, né, a linha da cicatriz umbilical, tá? Então, como a gente faz? Quando essa criança é RN, a gente não pode fazer por cima, porque vai estar protuso aqui, vai ter o umbigo dessa criança aqui, o coto, e ainda está com essa criança, certo? Após isso, eu já posso fazer, caiu o coto da criança, então eu já posso fazer nessa linha, tá? Ainda está com o coto, eu faço sempre um pouquinho acima. Cadê? É outro dedo aqui. É que eu vejo aqui espelhado no retorno. Então aqui, ó, eu faço nessa linha de cima aqui para não pegar em cima do coto umbilical da criança e dar valor alterado, tá? Então, mesmo esquema. Vixe Maria, pega aqui tudo a barriga da criança. Posição 0. Dou a volta na fita esticadinho, tá? Não pressiono muito porque senão também vai dar alteração, que a criança ela não vai ter força para expandir o abdômen. E aqui, ó, deu 20 e 27, 28, né? Deixa eu ver aqui certinho. Deu 27,5, tá? Então a gente vê que o abdômen dessa criança ela está igual ao tórax, tá? A cabeça dela estava 30, então EC 30, PT deu 27 e PA deu 28, certo? Então beleza. Então vamos ver agora quais são os percentis aceitáveis para isso. Então vamos lá. Eu tenho que ter então de 31 a 35 aproximadamente, tá? Vai ser igual o perímetro cefálico. E aí, meu abdômen está do tamanho do meu perímetro cefálico, essa criança? Tá não. Então essa criança não está com o desenvolvimento adequado. Para facilitar a vida de todo mundo, aqui está todas as mensurações que a gente faz. Aqui embaixo temos uma régua, tá? Aquelas réguas que faz a mensuração dessas crianças, tanto na sala de parto do RN quanto ao decorrer do desenvolvimento da vida, tá? Então aqui a gente vai medir o comprimento dessa criança, tá? Comprimento. Céfalo podálico, ok? Outra medida, então, que a gente vai ter é o PT, perímetro cefálico, PT, perímetro torácico e PA, perímetro abdominal. Sempre pegando aqui, ó, no ponto mais alto dessa criança, tá vendo? Ó, perímetro abdominal. Perímetro torácico, mesma coisa, que é a linha mamilar. E no perímetro cefálico também, que é acima da testa, da região da orelha. Ok? Simples, fácil, prático, não tem crise. Não tem desculpa para não fazer. O comprimento, então, ó. Esse aqui é um RN, né, que está sendo submetido a tiragem da medida de comprimento dela. Aqui a gente vê o coto umbilical, gente, ó, tá vendo? Só voltando no que a gente estava falando anterior, do PA, não tem como eu passar a fita aqui por cima, vai dar alterado, tá bom? Então eu sempre faço acima desse coto umbilical. O que eu vou precisar para fazer isso aqui? A mesma coisa, tá? Só que em vez da fita métrica, eu utilizo geralmente a régua, que vai ter uma medida bem mais precisa, tá? E é o ideal. Então eu vou posicionar a criança de forma confortável, numa superfície plana, na posição dorsal, tá? Vai posicionar a escala 0 na região cefálica, ou seja, a cabecinha da criança vai ficar no 0. E a outra extremidade da planta do pé eu vou regular, tá? O pé. Então eu vou esticar as pernas da criança, né? E a criança ela nasce sempre fletida, ela vai ter essa flexão, tá? Ela nunca vai ficar esticadinha, tá? Então eu vou fazer essa flexão do joelhinho da perna dessa criança e aí eu vou ter aí o meu valor, né, e registro na minha caderneta, no meu prontuário. É normal que a criança chora, tá, gente? Porque você está fazendo uma pressão em cima dela, está esticando ela, ela entende essa compressão às vezes como um pouco invasiva, né? Não está acostumado com isso. Então, o comprimento dessa criança, qual que é o tamanho que nasceu, né? Geralmente quando nasce filho da vizinha, da cunhada, da enteada, todo mundo quer saber o tamanho e o peso, né? Então, geralmente o tamanho, tá, da linha da cabeça ao calcanhar dessa criança, né, céfalo-podálico, essa medida, ela vai ser de cerca de 48 centímetros até 53. Esses são os tamanhos normais, tá? Abaixo de 48 já é uma criança
abaixo do comprimento, né, normal, natural para nascer, e acima de 53 já é uma criança grande, né, que a gente fala. Beleza. Outra medida muito importante também é o peso a ser realizado, tá? Não sei nem porque essa foto está aqui avulsa, né? Era a foto da balança, mas enfim, finge que é uma balança. De diferente, a gente só vai utilizar a balança digital pediátrica. Ah, posso pesar por outro artefato que não seja essa balança pediátrica? Somente em locais com baixo recurso, com escassez de recursos, que não tenha outro jeito. Mas o ideal é balança digital pediátrica. Então, o ambiente é agradável, com a temperatura correta, né? Igual a temperatura da sala de parto, por volta dos 26 graus. Provavelmente essa criança ela ainda vai estar toda despida, né? Então, vai colocar ela em cima da balança zerada, tá? Devidamente higienizada. E vai anotar os valores, tá? E aí vai descontar o peso, se a criança estiver vestida, se tiver com fralda e tudo mais, tá? Geralmente ela vai estar vestida e vai estar com fralda já nas visitas com o pediatra, mas não na mensuração do peso dela pós o parto, tá? E né, é muito mais fácil fazer todas essas medidas antes sem roupa do que colocar a roupa na criança, tirar a roupa e colocar a roupa de novo, né? Isso é lógico. E aqui a gente também tem o peso por idade, tá? Então a gente tem o percentil, a linha, o gráfico funciona da mesma forma que o outro. Só muda aqui, esse aqui é para meninos, para meninas é outro. Essa aqui é uma imagem da carteirinha da criança, tá? Aqui do Brasil, certo? Aqui, ó, nosso Ministério da Saúde. Não achei uma resolução legal, vou tentar baixar e colocar para vocês anexado aí no conteúdo, mas não é promessa porque é difícil achar isso aqui, esse material para baixar. Então vamos lá. Na coluna Y eu vou ter o peso, né, em quilos dessa criança. E na minha coluna X eu vou ter a idade, certo? Então aqui eu vou selecionar a idade, o peso dessa criança. 2, 4 quilos, 6 quilos, 8 quilos, 10 quilos, 12 quilos. E aí se der metade, claro, tem, né, esse interespaço aqui para fazer essa mensuração correta. E aqui a idade dessa criança. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Vou fazer com a caneta isso. Por exemplo, essa criança nasceu com 3 quilos exato. Então aqui, ó, peso ao nascimento. Vamos ver aqui, 3 quilos, ó. É exatamente o que essa criança tem que nascer, mais ou menos 3 quilos. Aí eu sempre coloco aqui em cima, ó, 3. Ai, senhor, que tragédia! 3 quilos. Uma piada isso, gente. Beleza, vamos lá. 3 quilos. Usa a imaginação de vocês. Coordenação motora 100% aqui, hein? Aí, com 2 meses, essa criança voltou no pediatra. Claro que vai voltar antes, tá? Mas é para ficar mais longe aqui, que senão o rabisco vai ficar muito feio. Essa criança ela vai estar com, por exemplo, com 5 quilos. A gente vem aqui, ó, linha de 5 quilos. 2 meses de idade. Então, vai ser aqui. A gente faz o risquinho aqui. Com 3 meses de idade, essa criança ela estava com 6 quilos. Com 4 meses... Não, aqui, ó. 4 meses... 6 quilos. A gente risca aqui. E assim por diante, tá? Então aqui ela estava com 6 quilos. A gente sempre marca em cima de caneta, de lápis, mesmo pode marcar, tá? No jeito que no Strava na hora de traçar o gráfico de preferência. Porque, principalmente se der quebrado. Por exemplo, deu 6 gramas e 500. Eu anoto 6,500, né? E assim por diante, para ficar uma medida mais exata. Aí eu vou traçar minha linha do gráfico, passando por todos esses pontos. E vamos supor que essa criança vai continuar crescendo aqui, ó. Vai fazer uma oscilaçãozinha e tal. Aí, beleza, foi. Que a gente observa então? Que essa criança está tendo um crescimento, né, adequado, ó, que ela está perto aqui da minha linha 0, né, que a gente fala, ou melhor, da minha linha 50, do meu percentil 50 de crescimento, tá? E assim por diante. Então, aqui a gente trabalha por percentis, tá? Não trabalha com aquela linha diferenciada que é dos perímetros. Então, percentil 50, percentil 85, 95, percentil 3 e 15. Não vou explicar cada um deles aqui, que senão vai ficar muito longo, muito demorado. Não é nosso objetivo, tá? Principalmente desta aula. Então, meus amigos, vamos parar por aqui, tá? Uma aula curtinha, rápida. Os dados antropométricos são bem tranquilos, tá? Geralmente, após a mensuração desses dados antropométricos, já acontece o banho da criança quando a família, olha só que legal, quando a família
autoriza já o banho nas primeiras horas de vida. Senão esse banho vai ser postergado até 24 horas. Não tem necessidade. Essa criança nasceu de um ambiente estéril, né? Não tem por que dar banho. A gente seca, tira sobras de resíduos mesmo que essa criança nasce, né? Mas não tem a necessidade assim de indicação de banho. Geralmente já faz no quarto, aí até depois de 24 horas, 12 horas, se é um parto natural, essa mãe mesmo já vai dar o banho na criança, acompanhado pela equipe de enfermagem. A equipe já vai preparando a mãe e o pai para fazer esse procedimento em casa, fazendo essa parte de treinamento. Isso é muito legal, né? É um contato assim da equipe com a família, família, criança e uma criação de vínculo muito importante e legal. Então, espero que tenham gostado dos dados antropométricos, da forma que faz. Simples, fácil, não tem segredo, né? São bem tranquilos mesmo. E após, né, o nosso próximo conteúdo, nosso próximo vídeo vai ser sobre sinais vitais, certo? Também é muito importante conhecer sinais, que esse RN pode me dar sinais de alerta aí, conforme tem a variação dos sinais vitais dela, certo? Um grande abraço, até o próximo.